e continuemos firmes a crer na verdade e nela permanecer firmes. Não se afastar da esperança que recebemos quando ouvimos as boas novas, que foram anunciados em todo o mundo e que cada um de nós fomos designados a servir e proclamar a verdade do Pai, a anunciar as boas novas do Senhor. Nós somos chamados para anunciar as boas novas, né? E falar dessa verdade, falar desse amor, a gente precisa estar verdadeiramente com a nossa consciência limpa, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre consciência, sobre estar buscando não se afastar dessas verdades que a gente tem recebido, né? Desde quando nós nascemos de novo. E o segredo sobre isso vai estar escrito justamente aqui mesmo nesse texto, nessa parte aqui do capítulo 1, que ele fala no 24, ele fala assim: eu alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois eu participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, que é a igreja. E Deus nos deu a responsabilidade de servir seu povo. Como? Anunciando as boas novas, anunciando essa mensagem, anunciando essa mensagem que é completa. E essa mensagem ela foi mantida em segredo durante séculos e gerações, mas agora ela foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo também é para nós. E o segredo é este, que Cristo está em nós. O segredo é este. E o que lhes dá a confiante esperança que nós um dia vamos participar da glória, da plenitude do Senhor. Portanto, 28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria. Para quê? Para apresentar cada um maduros em Cristo. E esse é o trabalho da igreja, que nós estamos aqui reunidos para quê? Para que nós nos tornemos verdadeiramente um povo maduro, um povo com maturidade, um povo experimentado, um povo que sofre, mas que sofre na presença. Porque aqui Paulo diz: eu me alegro por sofrer pelo corpo de Cristo. Então muitas vezes tem coisas que nós não podemos nem falar, mas sofre, porque o amor é sofredor, porque o amor tudo sofre. Aleluia. Né? O amor tudo crê, e o amor nunca falha. Aquilo que você guarda para você e sofre, Deus entra na providência, Deus entra com providência, né? E muda a situação, e transforma vidas, e transforma as coisas, né? Então ele falou: confiante nessa esperança é que nós sofremos muitas vezes pelo corpo, para que haja ajuste no corpo, para que haja transformação no corpo, para que haja essa maturidade no corpo. E aí ele vem falando assim: por isso, no 29, por isso, em Cristo, nós trabalhamos e lutamos com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim e que atua em você, ou que atua em nós, né? Então há um poder que atua em nós, há um poder transformador. Eu, antes de chegar aqui, eu estava no velório, né? E eu falando assim: meu Deus, a vida nossa é um show. Quer dizer, essa semana já fui em 2 velórios. E lá realmente é o lugar que é o fim de todo mundo. É o fim. Então o que nós estamos fazendo? Nós devemos estar aqui o tempo todo anunciando, nos alegrando, buscando, crendo, tendo essa esperança viva, que nós vamos deixar um bom legado nesta terra, né? Nós vamos deixar
o nosso povo, nossa família preparada, nossos filhos, nossos netos, aqueles que vão vir depois de nós, eles vão ter a oportunidade, porque vão saber da nossa história, né? E aí, ele diz mais assim um pouquinho aqui, cadê Jesus? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. No 2, ainda em Colossenses 2:6, ele fala: e agora, assim como nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor, nós não devemos continuar seguindo. E muitas pessoas, às vezes, ela aceita Jesus e ela paralisa só no aceitar Jesus. Aceitei Jesus, pronto. Agora acabou. Não busco mais, eu não oro mais, eu não preciso orar, porque eu já busquei Jesus, eu buscava até encontrar. Encontrei, acabou. Não, ele está dizendo, permaneça, continue. Ele está dizendo, continue a segui-lo. Continue. Se aprofundem nele, suas raízes. E sobre ele, edifique sua vida. Né? Então, como é que Jesus respondia? Como é que Jesus andava? Como é que eram os amigos de Jesus? Como é que ele se posicionava? Então, tudo isso a gente precisa estar seguindo ele, estudando como ele andava, como ele falava, como ele pronunciava, como ele fazia quando era ofendido, né? Quando era confrontado. Então, a gente precisa estar atento em como Jesus fazia e buscar a ser parecido com ele, né? Buscar a fazer como ele. E nós podemos fazer como ele, porque a palavra de Deus diz que esse poder atua em nós. Esse poder está em nós. Essa condição está conosco, né? Então nós podemos. E aí ele fala, e então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E aí vocês vão transbordar de gratidão. E aí ele fala, não permita que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais do mundo e não de Cristo. Então existe uma filosofia vazia, invenções enganosas, baseadas em princípios espirituais, mas um princípio espiritual maligno, um princípio espiritual mundial, mundano, né? E não em Cristo. E é essa parte que a gente tem que estar hoje atento, né? Porque assim, no 11, no 8, aqui no 2:11, ele fala assim, em Cristo vocês já foram circuncidados, e não foram circuncidados por uma operação física. Nós somos circuncidados por uma operação espiritual, na qual já foi removido o domínio da sua natureza humana. Então nós já fomos batizados, nós já fomos sepultados com Cristo, e com Ele nós também seremos ressuscitados, né? Então nós precisamos viver de uma maneira diferenciada. Aí nós vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo. 1:4. 1 Timóteo 1:4. Obrigada, Jesus. 1 Timóteo 1:4, ele diz assim: não desperdice seu tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, porque só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus
que só é realizado através da fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé sincera. E alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com muita confiança ou com tanta confiança, né? Sabemos que a lei é boa quando ela é usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, e para os ímpios e profanos. E tem aqui um tanto, mas não é esse lugar que eu quero trazer só a parte da consciência, porque quando a gente busca ter uma boa consciência e uma consciência limpa e uma consciência pura, a gente despreza a má consciência, a gente despreza, né, começa a desprezar aquilo que não glorifica, aquilo que não edifica, a gente vai aprendendo, né? E eu creio que o Senhor está nos ensinando a viver neste lugar, de tudo, em primeiro lugar, buscar ter uma consciência limpa, antes de julgar, antes de condenar, porque às vezes a gente já julga, já condena, né? E já separa e joga aquilo para lá, e assim, e Deus está nos ensinando, porque isso é maturidade. Maturidade é você ter essa consciência limpa, não desprezar a palavra do Senhor. E aí aqui ainda em 1 Timóteo, cadê? 18, eu li os 5:18 agora, nesse mesmo aí, 1:18. É Paulo falando com Timóteo, ensinando a Timóteo, buscando que Timóteo exercesse o seu chamado, né? Com sabedoria, com entendimento. E aí ele fala assim: Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que é outra coisa interessante. Nós precisamos perseguir, nós precisamos prosseguir, confiando também nas palavras proféticas que nós temos recebido. Amém. Em vez de nós estar procurando palavras novas e profecias novas e revelações novas, a gente tem que estar aqui o tempo todo. Ó. Ele trouxe a lembrança de Timóteo. Lembre, traga à tona as profecias que você tem recebido de tempos atrás. Aleluia. E que elas o ajudem a você lutar o bom combate. Porque quando você lembra do que Deus falou com você, né? É tão bom, né? Você vai lembrando, eita, Deus falou isso comigo, meu Deus, Jesus, aquilo ali. Aí você vai ficando mais forte, porque você vai lembrando de quem você é e de quem Deus te deu de presente para você andar junto. Não tem outra forma. Nós precisamos valorizar quem Deus nos deu. Não foi eu que escolhi nenhum de vocês, nem também vocês me escolheram. Não foi, né? A gente obedece e aprende a amar quem Deus nos deu. É igual a família. Nós não escolhemos a mãe, nós não escolhemos cor de cabelo, nós não escolhemos nada. Nós podemos até mudar depois, né? Mas quem escolheu para nós foi o Senhor. O Senhor escolheu cada pessoa para estar do nosso lado. Os vizinhos, tudo é Ele que escolhe para nós. A gente nem sabe. Nem sabe. Então isso é maravilhoso. A única pessoa que você pode escolher hoje é marido ou mulher. E alguém outro dia até falou assim: hoje nós podemos, que antigamente disse que alguém escolhia para nós. Eram os pais que escolhiam, né? Mas hoje nós podemos escolher marido ou a esposa, né? E assim mesmo a gente está atento aí buscando do Senhor, que o Senhor realmente diga sim, né? Porque senão nós gemem muito. Até que as pessoas tenham a marca de Cristo. E aí continuando ele fala assim:
e que elas te ajudem a combater, a lutar o bom combate. Por que o bom combate? Por que ele não fala que ele te ajude a lutar, a combater? Mas ele sempre, quando o Senhor fala de combate, ele fala de bom combate. Porque é o combate da consciência pura. É o combate do amor, é o combate da fé. Esse é o combate. Né? E aí ele fala assim: apegue-se à fé e mantenha consciência limpa. Mantenha a consciência limpa. Porque de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Porque é dele que procede as fontes da vida ou da morte. Então, se nós tivermos a consciência, a má consciência e a consciência suja, a consciência não lavada pela palavra, então tudo que a gente ouve vira uma perseguição. E o inimigo está aí justamente para fazer essa parte. Tudo que é dito, tudo que é ouvido, tudo que você ouve, tudo que você vê, você vai trazer aquilo como uma perseguição. Como que alguém está falando, ou alguém está fazendo, ou alguém está... Tudo. E o inimigo se aproveita disso. Né? A gente vê nos filmes, nessas minisséries, né? Que tem aquele que fica no ouvido. E aí vem. E aí ele coloca. E aí faz você enxergar. E aí faz. Por isso que a palavra de Deus diz assim que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitos. A visão. Cegou. E nós, como igreja, nós devemos orar o tempo todo. Pai, abre a visão. Abre o entendimento. Que essas escamas caiam dos olhos. E às vezes até mesmo do nosso. Que tira a trave do nosso olho. Né? Para que a gente possa ver como convém, como o Senhor quer que a gente veja. Né? Então apegue-se à fé e mantenha. Olha, apegue-se à fé. Para que você possa lutar esse bom combate, você tem que se apegar à fé. Manter a sua consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência. E como resultado disso, a fé eles naufragaram. De vez de andar com fé, agora a gente vai viver pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouve, pelo que estão dizendo, pela circunstância. Né? E apesar de tudo que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver, nós temos hoje esse poder que atua em nós para viver diferente, para sermos diferentes do mundo, de um povo que vive sem esperança, né? Que vive enfermos, que vive aí só ouvindo os noticiários e hoje não para, né? Não para. E é tão grave que as mesmas notícias que passam de madrugada, elas passam de manhã, elas passam meio-dia, elas passam de tarde, elas passam de noite e começa. E vai. O que eles estão fazendo? Trazendo má consciência, trazendo algo para que você tenha essa má consciência. Aí o Senhor fala: renovai a mente, renova a mente, renova sua mente. E aí ele diz, ele fala assim, o Paulo ele fala: eu rogo-vos, para que vocês transformem, que a gente não creia, que a gente não viva de acordo com o sistema mundial. O sistema mundial ele já é falido. O sistema mundial é falido. E ele pede para nós não viver de acordo com o que a gente vê e sente. Porque isso é uma vida na alma, é uma escolha de vida, é um estilo de vida almático. É uma escolha de vida que não glorifica o nosso Deus. E aí ele fala, então, como resultado de uma vida dessa forma, de uma consciência não limpa, rejeitando essa consciência, rejeitando essa voz do Espírito, as pessoas naufragam na fé, não vivem mais por fé. E o que a palavra também de Deus diz, que nos últimos dias haveria apostasia, né? Apostasia. E o que é apostasia? É deixar de crer. É aquilo que você acreditava, você não acredita mais. Eu fiquei sabendo de uma pessoa
né, daqui que quando a gente nasceu de novo, estava com a gente crendo. E hoje essa pessoa diz que ela não crê mais em Jesus, que não crê mais na palavra. Não crê mais na palavra. Que coisa triste, né? E a gente fala assim, meu Deus, como assim? Eu lembro de uma vez que a gente estava reunindo onde falava, né? Será que você, no dia que Jesus voltar, né? Ou quando você for, você está como? Você está realmente, continua crendo, você continua orando, você continua profetizando, você continua jejuando, você vai continuar amando, você vai continuar. Como se você se afastar do corpo de Cristo? Como? A tendência é secar. A tendência é naufragar na fé. Porque há um só Deus, né? Há um só Deus. E aqui tem mais um pouquinho aqui que ele diz aqui também, acho que é no 3, deixa eu ver aqui. Ele fala assim, vocês devem ser no 3:9, 1 Timóteo 3:9. Ele fala de novo aqui sobre a consciência. Ele fala assim, vocês devem ser comprometidos. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. E aí ele fala, antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça, e diáconos são pessoas que servem a Cristo, que servem no reino, que servem à mesa, né? É necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. E aí ele vem dizendo mais embaixo um pouquinho, ele vem falando também, 3:14. Embora eu espero vê-lo em breve, eu escrevo-lhe essas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Porque a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Ela é coluna, ela é alicerce da verdade. E sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Viver no corpo de Cristo. Viver como igreja é o segredo da fé. Viver alinhado, viver ajustado. Porque Cristo, ele foi revelado em um corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo mundo e depois levado para o céu em glória, né? Então esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós, que a gente viva dessa forma, né? E para falar dessa parte aqui que eu falei agora, está no 4 aqui também, 1 Timóteo 4, que ele afirma. Por que ele está falando tanto da igreja e do corpo? Porque no final dos tempos é isso aqui. Do mesmo jeito que começou, terminará. E o Senhor, ele é o autor, ele é a cabeça, né? Ele é aquele que vai nos guiando dia após dia, trazendo essas palavras de vida para nós. E aí em 1 Timóteo 4 ele diz assim, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Olha isso aí, né? Nos últimos tempos, aí vai vindo coisinhas, por isso que desde o início aqui de Timóteo, ele vai alertando.
Cuidado com o engano, cuidado com as más conversações, cuidado com essa parte da consciência. Porque quando você deixa ela cair no coração, e outra coisa, nós estávamos, acho que foi na quarta-feira passada, nós estávamos falando sobre hospedeiros, pessoas que hospedam uma mentira ou um ensinamento enganoso. Depois que ela hospeda, ela consegue passar aquilo com certeza, como realmente uma verdade, mas sendo uma mentira. E aí, depois que essa pessoa passa, ela fica enfeitiçada, encantada. Nós estivemos uma pessoa, não sei se mas ela lembra, não sei se ela lembra, que foi um rapaz que ele ficou sobre feitiçaria, sobre um feitiço. E esse feitiço, gente, não é feitiço de que o macumbeiro fez, não. Porque é um feitiço que é você não estar atento à palavra da verdade revelada pelo Espírito. E a gente viu aqui que tem ensinos espirituais do mundo, né? Ensinos que não são verdadeiros. Mas se você não tiver realmente passar pela parte desse tempo com o Espírito, para que o Espírito possa aprovar ou desaprovar, ou confirmar, como ele falou aqui, eu afirmo, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Como que eu vou me desviar da fé? Dando ouvidos a enganos mentirosos, ensinos de demônios. Pense aí. Demônios ensinando a palavra. Demônios ensinando na Bíblia. Misericórdia. E assim a gente vê naquela parte daquela mulher, quando Paulo estava pregando a verdade, aquela mulher que está aí, olha, dá ouvidos a ele está falando da verdade. Mas era o Espírito da verdade? Não era o Espírito da verdade. Ali era o Espírito de engano. Mas ele estava falando a verdade, que Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem que estava falando a verdade. Mas por que ela estava falando assim? A motivação do coração era maligna. Ela estava pensando no lucro. Porque se eu falar alguma coisa contra esse homem, o negócio, se ele me enxergar quem eu sou, por isso que hoje na igreja a gente precisa orar por discernimento. Discernimento, percepção. Que a gente possa chegar no ambiente e ler o ambiente segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo da verdade. E para isso eu preciso, porque não basta só falar que eu tenho um Espírito que eu oro em línguas. Eu preciso de fato tirar tempo para orar no Espírito. Eu preciso de fato tirar tempo, porque quando eu oro no Espírito, a palavra vem para me converter. Porque eu também, se eu não me converter, se eu não atender aquilo ali, também nada é. A minha consciência vai ficando morta, ou seja, até cauterizada. Vai virar, de vez de ser uma prática para me glorificar o Senhor e me edificar, eu vou fazer uma prática para me afundar. Porque tudo que está no meu íntimo virá à tona. Tudo que estiver oculto será revelado na igreja. Tudo que estiver oculto será revelado. Em nome de Jesus. E começando na minha vida e passando por todos. Tudo que estiver oculto será revelado. E é bom que seja revelado. É bom porque a gente consegue enxergar e botar um machado na raiz e arrancar em nome de Jesus. Então ele diz assim, que as pessoas, muitos, a consciência ficará morta. Você fala a palavra, a pessoa não sente mais nada. Ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já li, isso aí eu já vi, isso aí eu já vivi, isso aí eu já ouvi. Mas não tem nada novo. Ela se renova todo dia. A gente come todo dia. E todo dia a gente tem fome. Não é assim? A gente bebe todo dia. E todo dia tem que beber. Todo dia tem que comer. Então todo dia temos que orar. Todo dia a gente tem que profetizar. Todo dia a gente tem que fazer questão de estar unidos. Hoje eu pensei, né? Que aí o pensamento, tem pensamentos que vêm que não são seus. O pensamento aqui, ó. Alguém está aqui no seu ouvido.
E eu tenho que passar pelo crivo. A palavra de Deus é verdadeiro. Jesus falaria assim: olha, a palavra sendo mesmo a palavra da verdade, essa palavra está aqui. Se eu falar ela com ignorância, ela deixa. Você pratica, você não gera vida na pessoa. Você gera morte. Gera morte. Então essa palavra ela tem que ser adoçada com amor. Ela tem que ser adoçada. A motivação do meu coração. E outra coisa, gente, não é de palavra nem de expressão de gosto, não. É de verdade no íntimo. Porque Deus vê o nosso íntimo. Deus vê a nossa motivação. Mesmo que eu fale algo, mas se Deus olha no meu íntimo, porque às vezes você pode estar falando com sua boca a verdade, mas a motivação é mentira, como daquela moça que eu falei que está em Atos. E outras vezes a gente pode falar também, né, com a expressão mais forte, mas o íntimo, o nosso coração, Deus conhece e sabe. E vai responder para nós e para o outro segundo a motivação do nosso coração. E isso é fantástico. E isso é maravilhoso, porque todos verão. Tanto a obediência como a desobediência vai ficar muito explícita para que todos possam ver e ler. Cada um de nós, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Cartas vivas. Cartas vivas, onde as pessoas vão olhar e vão poder fazer leitura de você. Leitura de você. Todos verão. Hoje eu, nesse enterro, nesse velório que nós fomos, né, agora de idade, foi um rapaz, ele trabalhava na Reiscar. E aí eles falavam assim, nossa, ele amava caminhar, amava ser carreteiro, né? Carreteiro, né? Caminhoneiro, amava ser a profissão dele. E aí o patrão dele, né, que é Kiba, e aí Kiba estava falando, falando comigo, que ele alugou um apartamento para ele, lá em São Paulo, para ele ficar quando ele ia para lá, né, ele falando. E ele amava tanto, ele falou assim, perdi um funcionário maravilhoso. E o caixão foi transportado nessa carreta. Né? Fizeram assim uma homenagem, né? Muito linda para ele. Muito linda. Né? Então, assim, as pessoas começam a conhecer, tem uma leitura. Né? Por causa do convívio, por causa do relacionamento, sabe, né? De muitas coisas a respeito dele, dessa família. É uma família que ama Jesus, é um povo que busca o Senhor. Eu não sei se ele era, né? Não sei. Mas a família, sim. A família, não sei se ele era cristão, não. Mas a família é. E quando a gente está em um lugar desses, a gente vê o quanto que nós somos assim, pó. A gente não sabe do dia, não sabe de nada do nosso futuro, né? Então, o nosso passaporte tem que estar pronto. O nosso passaporte tem que estar pronto. E eu sempre digo para vocês, eu não tenho, porque a morte para nós, ela não é o fim. A morte para nós, até da morte, Deus cuida. Deus cuida. Então, nossas escolhas têm que ser aqui, de viver de acordo com essa palavra, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o Espírito Santo tem nos ensinado, e batalhar e combater esse bom combate. Porque combater o bom combate é quando vir essa condição para nossa mente, ou de fala, de irmão, ou de amigo, ou da televisão, você saber como você procede, você saber como você vai fazer. Né? Às vezes a gente deixa de falar algumas coisas e vai deixando, vai falando assim, aquilo vai se resolver. Eu mesmo tenho notícia, eu falo assim, pai, vamos orar, vou deixar. Mas tem coisa que não pode deixar igual filho. Né? Tem coisa que você tem que falar, meu filho, não põe a mão na tomada, você vai tomar choque. E Deus, Ele nos chama para viver com essa consciência pura. Ter essa consciência, ter bons pensamentos. Mesmo vendo algumas coisas, né? Eu falei para vocês outro dia, tem coisas que é difícil explicar. E Pedro mesmo fala, né? Tem uma carta que, na carta de Pedro ele fala, esse Paulo fala cada coisa difícil de se explicar. E tem muitas coisas realmente difíceis de se explicar. Muito difícil. Mas
Nós temos um que acessa, que tem acesso ao nosso coração, que tem acesso à nossa mente. E ele tanto pode colocar na mente quanto no nosso coração. E por isso nós vamos ler aqui Hebreus 9, 14. Nós vamos aqui Hebreus. Cadê Jesus? Hebreus. Eu vou começar a ler aqui rapidinho do 13. Hebreus 9, 13. Ele fala: se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificava o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, agora imagine cada um de nós aqui como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas. E para que o Senhor vem nos purificar dessas obras, dessa consciência, de obras mortas? Para que nós podemos adorar um Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Através do Espírito, Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Então isso é glorioso, que nós sejamos lavados, purificados, por essa água limpa, por essa água que é a palavra do Senhor, e através do poder do Espírito Santo nós podemos ter essa consciência limpa e adorar o Deus vivo, o Deus eterno. Pode passar. É do alto. É olhando para Jesus. É olhando para Jesus que combatemos esse bom combate. E só para finalizar isso aqui, para a gente ir para a parte da renovação da mente, eu vou pedir para vocês abrirem Efésios 6. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor, com a sua água limpa, limpando, Pai, nossa mente. Gente, Efésios subiu a palavra. Efésios 6. Efésios 6, 12. Lute. Você está vendo como ele fala sempre da luta? Que há uma luta, há uma guerra. Há uma guerra travada. Todos os dias eu preciso lutar. E lutar esse bom combate. E lutar esse bom combate é pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então lute o bom combate da fé. Porque se a gente perde a fé, naufraga. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual fomos chamados, e que também você declarou na presença de muitas testemunhas. Eu falei dessa irmã mesmo, que ela hoje está dizendo que não acredita mais. Mas ela testemunhou, ela falou
ela ainda pode, né? Se ela quiser, se ela permanecer no corpo. Só que essa pessoa, ela foi, como fala, distanciada, ela quis viver fora do corpo, né? E tem muita gente hoje que vive fora do corpo e acha que vai permanecer. Gente, as lutas são muito grandes, né? E se você não estiver no corpo, não consegue até o fim. Então ele diz: lute o bom combate da fé, se apegue firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que a todos dá vida, e também de Cristo Jesus, que deu um bom testemunho perante. Eu falei de Efésios, né? Eu falei de Efésios e de Timóteo, não foi? Nós somos todos em Efésios. Vocês dois é parecido que você tá falando da armadura, né? Mas olha só que esse daqui que eu li fala também do bom combate da fé, né? De como fala, tá tudo ligado, tudo antenado. E essa parte também, ele fala de você, desse aqui, né, terminando essa parte aqui, ele fala de você obedecer a ordem sem vacilar, para que ninguém possa te acusar de nada. E quando a gente vive dessa forma, né, tratando da nossa consciência, a gente consegue viver à luz da palavra, né? 6:12, que é Efésios, que é para terminar. Em nome de Jesus. Aqui. Nós não lutamos. Aliás, vamos ler aqui do 10. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne. Não lutamos. Ele fala, lute o bom combate. Porque nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. Nós lutamos contra principados e potestades. E principados e potestades são líderes políticos, são autoridades, né? São o governo. Então, toda essa parte aí vem de principados e potestades. Só que o Senhor Jesus triunfou na cruz. Ele triunfou. E Ele é o cabeça, né? Então, Ele fala assim: permaneça firme contra as estratégias do diabo. Porque Ele é estrategista. Ele faz muitas coisas para que a gente venha a ser confundido, né? A ser almático, carnais, né? Então ele vem trazendo toda a condição de estratégia para que tire a gente dessa firmeza, que a gente não venha permanecer na palavra, né? Então ele fala: nós não lutamos contra inimigos de carne nem de sangue, mas nós lutamos contra governantes e autoridades em um mundo invisível. A gente pode até olhar o governo e a gente pode até ver o governo, mas não é contra carne nem sangue. É contra quem atua no invisível, quem atua no oculto. É como um toureiro, né? Como diz David Robson, é como um toureiro, né? O toureiro, ele pega o pano vermelho e fica ali, ó, chamando, e o touro vem para cima, porque ele enxerga o pano vermelho, achando que o pano vermelho é o inimigo. Mas o inimigo do touro não é o pano vermelho, é o toureiro. Então assim é nós, a gente às vezes enxerga o homem, enxerga, né, a pessoa, mas não é a pessoa. É principados e potestades, né? É demônios, é inimigos invisíveis. Então ele fala aqui. Então a nossa luta é contra eles, é contra esses inimigos invisíveis.
é contra grandes poderes deste mundo de trevas, é contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir ao inimigo no tempo do mal. E então, depois dessa batalha, nós vamos continuar de pé e vamos continuar firmes, porque tudo pode passar, menos a palavra do Senhor. Tudo pode passar, né? E assim devemos manter na nossa posição, sempre com o cinto, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com os calçados, né, nos pés do Evangelho, né, que é de andar, com o escudo da fé. Então, tudo isso são para nos defender. Tudo isso é para que a gente mantenha firmes na palavra e com o auxílio do Espírito Santo. E com tudo isso, ele diz aqui no 6,18: orando no Espírito em todos os momentos e ocasiões, e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Por todo o povo santo. Então a gente tem que fazer isso aqui, né? Fazer isso, combater o bom combate é isso, estar com essa armadura completa de Deus, firmes, sem titubear e sem vacilar, né? Buscando o meio em todo o tempo. Amém?